Olá a todos! Na era atual e nas próximas décadas, a possibilidade de uma guerra em larga escala ocorrer diretamente entre as maiores potências do mundo é muito baixa, e até mesmo a possibilidade de pequenos atritos é muito baixa. As principais potências mencionadas aqui referem-se principalmente aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por que chegamos a essa conclusão? Porque os tempos mudaram. As regras de guerra que eram comuns na sociedade humana por dezenas de milhares de anos falharam todas no último meio século. A humanidade entrou em uma nova era, e a forma de guerra também mudou de acordo. Vamos primeiro dar uma olhada no porquê de as pessoas nos tempos antigos gostarem de começar guerras? Nos tempos antigos, as guerras eram muito frequentes e extremamente cruéis, e os massacres eram ocorrências comuns. O partido vitorioso frequentemente realizava massacres após ocupar um pedaço de terra. O vencedor matará todos os homens que originalmente viviam ali e eram mais altos que as rodas, deixando apenas crianças e mulheres vivas. Os vencedores levarão embora as mulheres e também criarão e assimilarão as crianças, que também se tornarão ferramentas de guerra no futuro. Mas comparado ao massacre mais brutal que ocorreu em toda a cidade, este ainda foi humano. Pelo menos mulheres e crianças foram deixadas para trás. Quão brutal poderia ser um massacre em uma cidade inteira nos tempos antigos? Isso significa matar todos na cidade sem deixar uma única pessoa viva. O número de pessoas mortas em guerras antigas excede em muito o das guerras modernas. Sempre que uma nova dinastia era estabelecida, era comum que a população nacional caísse para apenas 10% do seu tamanho original. Por que as guerras antigas gostavam tanto de matar pessoas? Porque na era agrícola feudal, a criação de animais e o plantio eram o cerne da economia, e a terra era a única fonte de riqueza. Naquela era, a população era a menos valiosa. Enquanto os antigos reis ocupassem as terras de uma raça estrangeira, eles matariam a maioria dos homens estrangeiros e capturariam as mulheres da raça estrangeira para continuarem a reproduzir seus descendentes. Levaria apenas algumas décadas para que a população total aumentasse drasticamente. Quando a população aumentar até um certo nível, a terra não será suficiente. Novos conflitos surgirão e novas guerras e massacres começarão novamente. Portanto, na era dos reis feudais, o modelo econômico agrícola com a terra como núcleo estava destinado a tornar os massacres e as guerras um lugar comum. E essa era cruel desapareceu gradualmente com o advento da era industrial. Em 1765, a Revolução Industrial ocorreu pela primeira vez na Inglaterra. A Revolução Industrial trouxe enormes benefícios para a Grã-Bretanha, permitindo-lhe ganhar enorme produtividade e transformando-a num grande império com alcance global. Em 1938, a população sob domínio britânico era de 458 milhões, representando cerca de 25% da população total do mundo na época. O território controlado pelo Reino Unido representa aproximadamente 24,75% da área terrestre total do mundo. Naquela época, a Grã-Bretanha também controlava os centros de transporte e locais estratégicos do mundo. Este é o Senhor Supremo que surgiu na era da Revolução Industrial e é assustadoramente poderoso. No entanto, no processo de conquista do mundo, uma Grã-Bretanha tão poderosa não se envolveu em massacres em grande escala, muito menos em massacres de cidades. Por que isso acontece? Por causa do lucro. A enorme produtividade proporcionada pela Revolução Industrial fez com que a riqueza da Grã-Bretanha não dependesse mais da terra, mas das máquinas. A máquina ocupa muito pouco espaço, mas produz muito. Os produtos industriais da Grã-Bretanha precisam ser vendidos em um curto período de tempo. Se não puderem ser vendidos, uma crise econômica estourará. Portanto, a maioria dos moradores das colônias britânicas teve uma chance de sobreviver. Não são apenas consumidores de produtos industriais britânicos, mas também podem dedicar-se à mineração, plantação, produção, etc.
fornecendo mão de obra para a produção industrial britânica. Pode-se ver a partir disso que na era industrial, a terra não é mais a fonte mais importante de riqueza, e o núcleo da riqueza são as máquinas e os mercados. Portanto, a maioria das guerras na era industrial não foram travadas por terras, mas por 3 outras coisas: recursos, energia e espaço de mercado. Como as pessoas se tornaram uma parte importante da produção industrial, o seu estatuto melhorou muito em comparação com a era dos monarcas feudais. Portanto, a probabilidade de as pessoas sobreviverem a uma guerra na era industrial é muito maior do que a dos monarcas feudais. Na era atual, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e outras potências regionais são todos países industriais poderosos. Na verdade, eles não têm muita demanda por terra. Muitas fricções causadas por território são principalmente para manter a dignidade e a face do país, em vez de ocupar terras. É pouco provável que as potências mundiais de hoje tenham conflitos por questões de terra, mas certamente haverá conflitos por interesses econômicos. O que os países industrializados mais valorizam não é a terra, mas a economia. Como o conflito é causado por interesses econômicos, precisamos primeiro calcular as contas econômicas. Se descobrirmos que a guerra é uma perda após calcular as contas, então não há necessidade de lutar. Se o objetivo puder ser alcançado através da utilização de alguns meios com custos econômicos mais baixos, então ainda se pode tentar, tais como guerras comerciais e guerras tecnológicas. Mas conflito militar direto é impossível. A luta entre a União Soviética e os Estados Unidos no passado é um exemplo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos vivenciaram muitos confrontos. Mesmo quando suas relações estavam mais tensas, não houve nenhum pequeno atrito entre os 2 países. Por quê? Por causa das armas nucleares. Para destruir uma potência nuclear, simplesmente não é possível atingir o objetivo por meio da guerra, porque o resultado final levará à destruição da civilização humana como um todo, um preço que ninguém pode pagar. As 5 maiores potências do mundo hoje são todas potências nucleares, e um delicado equilíbrio de terror foi formado. Portanto, agora e nas próximas décadas, a probabilidade de um conflito militar direto em larga escala estourar entre essas 5 potências é quase zero. Mas isso não significa que não haverá guerra entre as grandes potências. Na verdade, as guerras entre grandes potências nunca pararam, mas a forma da guerra mudou há muito tempo. Na era atual, para as maiores potências do mundo, os meios de guerra mais econômicos são as guerras de opinião pública e as guerras ideológicas. Todos tentam o melhor que podem para ocupar uma posição vantajosa na ideologia e na opinião pública, e então continuam esperando o momento mais apropriado para encurralar o oponente em uma ou mais guerras por procuração. Se um grande país preso num atoleiro não conseguir resistir às pressões duplas de forças internas e externas, poderá entrar em colapso diretamente a partir de dentro. Esta é a principal forma de luta entre as maiores potências do mundo atualmente. Aqueles que anseiam e encorajam as grandes potências a envolverem-se numa guerra nuclear todos os dias podem calar-se, porque enquanto os humanos não perderem a cabeça, isso não acontecerá. Se uma guerra nuclear entre grandes potências realmente acontecer um dia, será um desastre para toda a humanidade. Espero que esse dia nunca chegue. Bem-vindo para se inscrever no meu canal. Continuarei compartilhando mais conhecimento aqui. Até a próxima.